Olá pessoal, sou Ramiro Quiroga do @portaldoperegrino.br. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os anjos. Eu vou citar dois autores aqui que eu gosto muito deles e as minhas experiências com esses seres maravilhosos que nos ajudam muito. O primeiro autora, eu vou falar sobre Lorna Byrne. Ela tem esse livro aqui, a maioria dos livros dela estão em inglês, mas isso aqui está em português. Então, Anjos em Minha Vida. Ela conta as experiências dela desde a infância dela. Quando ela era pequena, ela via esses seres, só que ela não sabia, ela achava que todo mundo via, conforme ela também. Então ela vai contando as experiências dela. É um livro muito interessante. Ela vende em sebo. Se você quiser ler esse livro, você pode procurar em sebo. É muito interessante. E o autor também, Pedro Siqueira. Pedro Siqueira tem outros livros também. É porque o livro que eu tenho, os outros livros, são tudo pro e-book, né? Do Kindle que eu tenho. Então o Pedro Siqueira, ele tem um livro muito bom que é Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. Então ele é católico e ele reza o terço, ele tem o Instagram dele, o YouTube, o canal dele, é muito interessante, eu acompanho ele. E ele conta muito das experiências dele com o Anjo da Guarda, o encontro com o Arcanjo Miguel. É muito interessante o livro dele, eu recomendo bastante. Nosso relacionamento com o Anjo da Guarda, com o tempo, muitas pessoas eles não têm essa prática, não tiveram essa prática mais de ter contato com o seu Anjo da Guarda. A gente tem histórias na Bíblia Católica tem a história de Tobias e Tobit. É muito interessante essa história. Se você quiser, dá uma olhada no Google e você procura lá, história de Tobias e Tobit. Eu vou falar algumas características deles e algumas histórias. Eu anotei aqui, porque às vezes eu esqueço, né? Então, eu ganhei presentes dele. A Lorna, no livro dela, nesse livro, ela pediu uma pena para o Anjo da Guarda. A gente sabe que o Anjo da Guarda não tem pena, como a gente às vezes vê em filmes, em imagens. Isso é uma simbologia. Então, mas a Lorna ganhou, eu falei assim, eu queria também uma pena. Então, no meu aniversário em 2022, o que eu pedi para ele? Eu falei assim, olha, eu queria uma pena. Eu acabei avançando a história, porque eu ia falar com vocês como é que começou esses contatos. Mas eu pedi uma pena para ele e fui trabalhar de manhã. Quando eu voltei, a minha esposa, ela falou, olha, aconteceu uma coisa muito interessante. Tinha uma pena grudada no nosso vidro da nossa janela. Então, assim, é muito difícil essa pena ficar grudada no vidro. Primeiro porque não choveu, não estava com poeira. E ela, geralmente, se ela vê alguma coisa que está fora do lugar, alguma bagunça, ela arruma. É da característica dela, ser bem organizada. Então ela falou assim, eu vou guardar esta pena. Ela intuiu que tinha que guardar esta pena. E ela estava presa no vidro, na parte de fora. A gente não tem pássaro em casa. E ela estava bem grudada. Quando ela retirou, eu tenho que fazer uma forcinha para tirar essa pena. Então eu acabei fazendo um quadrinho, mas não é um objeto de adoração, mas é de lembrança de um grande amigo que eu tenho. Então eu peguei essa pena e expliquei para ela, foi um presente do meu anjo da guarda. Eu pedi para ele igual da Lorna Byrne e ele acabou me dando. Então assim, foi um fato muito bonito para mim. Assim, eu não deixo muito exposto essa pena, mas é um grande presente desse meu grande amigo. Então, e também teve um presente do. Estava procurando há uns anos atrás uma medalha do Arcanjo Miguel e eu não encontrava a que eu queria. Eu fui na Feira Hype, quem mora aqui no Rio de Janeiro, a Feira Hype fica ali no Jardim Botânico, então no Jockey. Então eu estava procurando essa medalha, não achava em nenhum lugar e eu fui nesse dia lá na Feira Hype e eu entrei na loja de uma moça, uma barraquinha que ela vendia as medalhas. E eu perguntei se tem medalha do Arcanjo Miguel, que eu não estou vendo aqui. E de prata, tinha que ser de prata. Ela falou assim, olha, eu não tenho não. Aí daqui a pouco, eu falei assim, acho que ela tem sim. Aí ela parou e falou, não, eu lembrei que eu fiz a última ontem. Eu não ia fazer essa medalha, mas alguma coisa fez eu fazer essa medalha. E realmente ela é sua. Aí ela pegou e eu levei essa medalha. Até hoje eu tenho, do Arcanjo Miguel.
Então, eu vou falar sobre como começou essas experiências. Quando eu era pequeno, eu via muito. Então, só que a minha família, ela é de origem católica, e minha mãe e meu pai achavam que era tudo da imaginação. Então, eu falei assim, eu me sentia ainda amedrontado por aquilo, porque eu não sabia o que que era, e devido à minha formação católica também, eu não tinha tanto essa afinidade com esses seres. Eu acho, porque nem sempre ele aparece como aparece em filme. Aquele anjinho bonitinho, às vezes são luzes muito fortes, eles aparecem de várias formas. Quem conhece a história do Padre Pio de Pietrelcina, ele foi um frei que ele tinha muito contato com o anjo da guarda. Só que o anjo da guarda dele aparecia como um menino pequeno, que orientava ele, protegia ele. E tem outros santos da igreja também que apareciam de forma de cachorro, de um grande cachorro. Eu esqueci o nome do santo. Então, eles podem aparecer de qualquer forma. Às vezes pode aparecer do tamanho de uma luzinha pequenininha, se transformar num homem de 3 metros, na forma humana, desculpa. Então, assim, a forma não importa muito. Muitas vezes eles não gostam de aparecer, porque é muito pela intuição ou pela, claro, audiência, clareaudiência. Então, eu anotei aqui algumas vezes como eles falam. A voz dele pode ser às vezes de trovão, uma voz muito poderosa. Chega a assustar um pouco, ela ressoa no seu peito, mas às vezes são sussurros. Só que os sussurros nem sempre são anjos da guarda. Pode ser outros seres que não são benignos, né? São obscuros. Então, mas a voz de trovão, ela é muito forte pra gente. E ele fala muito através de símbolos. O meu anjo da guarda, o que ele faz? Ele me mostra um símbolo, eu olho para o ar, só para vocês terem uma ideia, e aparece um símbolo. Ele não me fala o que aquele símbolo está significando. E depois, outro dia, ele vai montando. Eu tenho que estudar sobre aquele símbolo, tentar entender, meditar sobre aquilo. São os deveres de casa, vamos dizer assim. E outro dia, ou passou alguns meses, outro símbolo. Aí eu tenho que estudar sobre esse símbolo. Aí depois passa algum mês, semanas, outro símbolo. Então é uma junção desses símbolos. Muitas vezes fazem isso para incentivar para a gente estudar também, buscar. Não receber tudo de mão beijada, né? Como a gente fala. Então é muito interessante os símbolos, a gente entender também os símbolos. Muitas vezes eles também falam através de outra pessoa. Às vezes a gente não quer realizar determinada aprendizado, não ter determinado aprendizado, e a gente precisa de alguém que nos fale, um amigo, um vendedor, ou alguma pessoa na rua. Então, assim, isso é muito comum, mas às vezes a gente não dá importância no aviso de um amigo, de uma pessoa, até dos nossos inimigos, né? Aquelas pessoas que se acham às vezes nosso inimigo, então ele pode estar dando um recado para a gente. Porque não é porque eles se acham nossos inimigos que Deus também não fala através dessas pessoas. Os anjos, eles são os ajudantes de Deus, é assim que eu vejo. Tem o poder de tornar invisível, mudar a temperatura. Eu vou contar uma experiência que eu estava passando por um lugar e tinha um monte de moradores de rua, não é morador de rua, um monte de meninos, adolescentes, jovens, que eles estavam parando as pessoas, estavam tendo uma atividade ali de roubo, queriam roubar as pessoas ali. E eu passei, já era meia-noite, meia-noite e tanto, e eu passei e eu vi que eles não estavam me vendo, não conseguiam me ver. Mas então, para eu ter certeza, que eu sou muito curioso, eu olhei para a cara deles, e olhava para a cara deles e eles não me viam. E falou, intuiu, vai embora. Então, se eu tivesse tomado alguma medida, eu poderia não estar aqui hoje, né? Poderia ter acontecido uma coisa muito grave para mim. Então, eles nos tornam invisíveis muitas vezes. E muda a temperatura. A temperatura pode estar no calor e às vezes a temperatura do nada pode ficar fria. Isso é uma característica também deles.
Ele é aquele de mover os objetos. Isso daí é bem comum. Eu estava com um problema e eu estava pedindo a ele ajuda há muito tempo. E isso não se resolvia. Então, um belo dia, eu fiquei muito chateado, ia dormir, eu fiquei bem chateado com ele. Isso acontece também às vezes. Eu fiquei chateado com ele e eu dei uma bronca, né? Olha quem eu sou para dar bronca num anjo. Então, ele foi e balançou a cama. Eu tomei uma repreenda dele, né? Quem sou eu para ficar dando bronca em anjo, né? E aí ele balançou a cama e eu ainda falei assim, ó, não adianta balançar a cama não. Eu tô bem chateado, eu sou humano. Então, no dia seguinte eu acordei e a situação tinha sido resolvida, mas ela já tinha sido resolvida, só eu não sabia. E eu fiquei com aquela cara, né? Eu falei assim, putz, ele já tinha resolvido, aí eu pedi desculpas a ele, falei assim, olha, desculpa, eu não confiei, porque eu estava fazendo tudo direitinho. Estava fazendo tudo direitinho, só que a resposta não tinha chegado no tempo ainda. Então é bem importante a gente confiar em Deus também. As formas eu já falei, as formas são de luz, menino, Padre Pio era de menino. Formas humanas, teve uma época que eu estava passando por um problema muito grande e ele apareceu como um menino, uma criança, me deu um abraço muito poderoso e aquela aflição, aquela angústia, ela se foi embora muito rápido. Esse abraço ele foi no astral, não foi presencialmente. Os olhos deles são faiscantes, pelo menos a experiência que eu tive. Às vezes pode ser vermelho faiscante, azul. O Pedro Siqueira, o anjo dele tem um olho verde faiscante. Então, assim, são os olhos muito poderosos. Você olha, você vê que é um ser de luz muito forte, pela sensação e pela presença. Ele te acompanha, ele te orienta e ele te protege. Olha, eu fico até um pouco emocionado com isso, porque são muitos anos com essa experiência e ele te dá bronca também, né? Eu falo assim, ele orienta, mas me dá uma bronca. Teve uma vez que eu estava tendo um problema com uma pessoa no trabalho e eu começou a ter aquela sensação de raiva da pessoa. E eu falei assim, tô com uma raiva dessa pessoa e eu já não sentia isso há muito tempo. Então eu comecei a ficar com raiva. E aí eu comecei a pensar, pô, essa pessoa, eu não sei porquê. Eu comecei a pensar, cheguei em casa no trabalho e aquela pessoa estava me trazendo muita raiva dela. Então eu tomei um empurrão. Tomei um empurrão e ainda tomei uma bronca por esse motivo, né? Então, muitas vezes também faz você ver as coisas. Quem não tem a clarividência, às vezes ele pode fazer você ver alguma coisa para você aprender. Eu estava com raiva dessa pessoa, tomei um empurrão, quando eu olhei para o meu braço, estava como se tivesse várias fuligens, essas que a gente queima papel, fica saindo. Olha como você está ficando. Então, é muito importante a gente vibrar coisas boas. A gente muitas vezes está vibrando uma sensação de raiva, ódio, a gente está fazendo mal até para a nossa saúde, para o ambiente que a gente está. Então, assim, para um monte de gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. É claro que a gente, como é humano, a gente pode ficar com raiva, tem as nossas emoções, mas não demora muito tempo nisso. Faz outra coisa, pensa em coisas boas, faz uma oração. É importante a gente sair desse estado. Se você tiver que passar por um problema, ele vai deixar você passar até você aprender. Não adianta, não adianta. Ele tem uma característica que ele faz comigo que eu fico às vezes chateado. Se eu tiver algum problema com alguém, alguma pessoa, não precisa ser briga, não é isso, mas aquela pessoa por algum motivo não teve um sentimento bom comigo, ela não foi legal comigo, ou às vezes a pessoa achou que eu não fui legal com ela
Ele vai fazer eu encontrar essa pessoa até eu resolver. Isso às vezes para mim é muito chato, porque às vezes você não quer, você quer manter uma certa distância para a pessoa até para passar aquela sensação. Ele vai fazer eu encontrar. Pode ser em qualquer local, os locais mais inusitados. Ele vai fazer até eu resolver. Ele falou. Faça a paz com a pessoa, tenta fazer o melhor possível. Claro, se não der, mas tem que partir da nossa parte. Até às vezes a gente dá chance para a pessoa se arrepender. Tem pessoas que elas, não é que elas não se arrependem, elas se arrependem, mas elas, por orgulho, ela não vai falar para você que errou. Mas o importante para a gente é achar a pessoa falar isso com a gente, me arrependi. Ela tem que fazer com seus atos, né, de arrependimento. Se fez alguma coisa que não foi boa, ela mudando a atitude dela, é bom a gente perdoar sempre. O perdão também tem um tempo, a gente também tem que aceitar isso na gente também. O te empurra quando você está pensando coisa errada, isso daí é normal. Pode falar o nome se quiser. Se ele não quiser falar o nome, não adianta insistir. Eles são seres que são muito interessantes, muito interessantes. Eles, muitas vezes as pessoas sabem o nome, mas não é importante para eles saber o nome deles. O primeiro contato com o nome dele, o meu anjo, foi eu estava passando por um momento, era aqueles momentos de despertar espiritual, mas foi tudo ao mesmo tempo. E eu fui num psicólogo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, ele me indicou um professor de Kabbalah. E eu fui na casa dele. E hoje, por curiosidade, eu moro em frente a esse professor, o prédio em frente a ele. Mas naquela época eu não morava e eu fui na casa dele, ele fez um exercício comigo e o meu anjo apareceu na minha cabeça, só que ele escreveu o nome na areia, mas ele fez assim, para eu não falar para ele. Eu expliquei isso para ele. Então, assim, mas é uma experiência maravilhosa. Ele vai te lembrar o que tem que fazer. Ele vai te lembrar o que você tem que fazer. Se você consegue a intimidade com ele, sempre ali, faça uma oração, peça a companhia dele para orar contigo. Eles gostam muito disso. Então, ele vai te lembrar. Todo mês eu faço uma doação para uma ONG que cuida dos moradores de rua. É uma contribuição pequena, mas é uma contribuição que eu faço. E só que no mês passado eu não fiz, eu faço um Pix. E eu mudei de celular e não estava mais com contato, teve um problema. E aí eu falei assim, não, mês que vem eu vou fazer e fico naquela, eu vou abrir o celular. Por quê? Porque o aplicativo do banco ficou no celular antigo. Ficou com um aplicativo de banco no outro celular. E aí eu falei, não, eu vou. Só que eu saí com a minha esposa e apareceram dois garotos. Eles estavam vendendo paçoca para ajudar uma comunidade em questão de estudo. E antes de eu pensar, já me intuiu. Você não pagou a ONG que você ajuda, porque você já não dá o dinheiro. Aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha na carteira e paguei eles ali. Eles tomaram até um susto, porque era paçoca pra caramba. Eu falei, não precisa me dar tanta paçoca não. Hoje tá tranquilo. Eu peguei umas 3. Mas acontece isso, ele vai te lembrar. E vai te lembrar, assim, frequentemente. Se você tiver uma boa comunicação com ele, ele vai te lembrar. Não é que ele vai falar, é intuitivamente, muitas vezes. A maioria das vezes é intuitivamente. Quando você está fazendo alguma besteira, achando que está certo, porque muitas vezes, pessoal, nem tudo que convém é lícito. Nem tudo que convém é lícito. Isso é muito importante. Às vezes a gente pode estar até no nosso direito, mas não é lícito fazer aquilo. Porque há leis maiores do que a lei dos homens. Há leis muito maiores do que isso. A gente não tem ideia das leis. Alguns conhecem como a lei da semeadura, outros como o karma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações. Até a não ação pode trazer problema para a gente. Se algum problema que a gente possa resolver a gente descarta, a gente está tendo uma não ação que no futuro pode dar um problema para a gente. Eu vou contar uma história rápida de uma
era um casal de fazendeiros e o fazendeiro e a fazendeira escutaram um barulho no celeiro. Então a fazendeira foi e comprou uma ratoeira. E o ratinho olhou aquilo e foi conversar com o porquinho, a galinha e a vaca. Pessoal, a fazendeira botou uma ratoeira no celeiro. E todos eles, um a um, falaram: isso não é problema meu, eu não sou rato. E ele ficou preocupado. E aí a fazendeira foi no celeiro uma vez e ela acabou prendendo o pé na ratoeira, se machucou, ficou doente. E o tempo foi passando e ela não melhorava de jeito nenhum. Então, o que ela é bom quando a gente está doente? Uma canja. Então ela foi, pegou a galinha, que tinha falado que não tinha nada a ver, e cortou o pescoço da galinha e fez uma canja. Passou um tempo, ela ainda não melhorou. Então alguns familiares foram lá visitar ela, para ver se podia ajudar ela, e como não tinha comida suficiente, pegaram um porquinho para fazer a comida, né? Fazer uma carne de porco. E aí matou o porco. E o porco tinha falado que também não tinha nada a ver. E acabou que essa fazendeira, ela acabou morrendo. E teve um velório. E o velório veio famílias de vários estados. E como tinha muita gente, fizeram churrasco com a vaca. A vaca que falou que não tinha nada a ver acabou morrendo. É uma história pequena, mas reflete muitas vezes que a gente acha que às vezes não tem nada a ver com a história, mas a gente pode ajudar. Te intui para você ir em determinados lugares e te intui para você não ir em determinados lugares. Você tem a sensação para não ir. Teve uma vez que eu tinha que ir numa palestra e só que tinha uma pessoa fazendo um serviço, passando verniz na minha porta da minha casa. E ela estava demorando muito, ela já estava o dia inteiro. E eu tinha que ir nessa palestra. E ele terminou, dava tempo de eu ir, mas correndo. Só que quem me ligou? Me ligou uma pessoa que mora na França e eu tinha que falar com ela há muito tempo. Então ela falou assim: olha, eu queria falar contigo, era muito importante. Então eu tive que falar com ela, acabei não indo nessa palestra. Então, muito provável que alguma coisa ruim ia acontecer. Então eles fazem isso. Muitas vezes também, quando eu era mais jovem, meus amigos, a gente ia sair e você não vai. E quando eu não ia, acontecia alguma coisa perigosa com eles. Por quê? Porque era para acontecer alguma coisa e eu, graças a Deus, não fui. Por quê? Porque eu tinha uma ligação com ele, é muito importante. Tem um vídeo no canal que eu falei o anjo dos países. É muito importante também a gente conhecer essas histórias, aumentar a nossa fé. Ele faz a gente encontrar as pessoas, muitas vezes, que a gente teve algum problema, ou aquelas pessoas que vão ajudar a gente. É muito, muito interessante. Você pode até sonhar com a pessoa. Então, pessoal, eu contei algumas coisas aqui para vocês e dá uma olhada nesses livros. É muito bom a gente ter esse contato como um amigo da gente. Não é questão de adoração, mas é para a gente ter um grande amigo que a gente pode ter. Tá bom, pessoal? Então eu deixo um abraço para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até mais.